Bom dia, galera! Todo mundo me respondendo aí sobre o livro, que ficou interessado em ler. Vale muito a pena ler, o livro é muito gostoso, eu acho que eu li em uma semana. Vale muito a pena, muito legal. Mas vamos falar um pouquinho do caso que eu acabei de postar, que eu acabei não, tem um tempo já que eu postei sobre o clareamento. Queria contar ele pra vocês, peraí. Bom, vamos lá. Esse caso, ele é do ano passado, tem mais de um ano que eu já fiz esse clareamento. Uma paciente que veio procurou pra saber o que tinha pra resolver, o que podia melhorar no sorriso e tudo mais. O plano de tratamento dela era prevenção, claro, né? Gengivectomia, porque ela tem uns dentes bem pequenininhos, a gente fez a gengivectomia. E o clareamento, né? E por último, enfim, era primeiro a orto, a questão do aparelho, e depois o clareamento. Mas aí a horta até hoje ela não quis fazer não, ficou lá, não quer usar o aparelho e tudo, sabe que vai melhorar muito o sorriso dela, que ela é incomodada com aqueles dentes tortos ali, mas ainda não criou coragem pra colocar o aparelho não. Aí quis fazer o clareamento primeiro, e aí a gente iniciou com o clareamento. Há um ano atrás, eu já realizava o clareamento no consultório de forma com um tratamento completo, né? Isso quer dizer que é independente de sessões, independente de seringas, de quantidade de seringas que vai ser utilizado, é o tratamento feito para aquele paciente para poder conseguir chegar num branco máximo daquele paciente. Porque o meu branco máximo é diferente do seu branco máximo, cada dente responde de uma forma diferente, né? Então eu já trabalhava dessa forma. E naquela época eu trabalhava também com clareamento caseiro, que hoje eu não trabalho mais. Mas por que eu não trabalho mais? Tudo que eu pude tirar do consultório, em que eu tiro da mão do paciente, que da responsabilidade do paciente em casa, eu passei a tirar. Então hoje eu só trabalho no consultório com clareamento de consultório e hoje em dia eu trabalho com a luz violeta, né? Que tem tido resultados assim incríveis. É tanto que eu tava tendo tanto resultado com a luz que eu chamei todos os meus pacientes que eu fiz clareamento para eu ter um resultado melhor. E aí eu passei a tirar tudo que era de responsabilidade do paciente, porque às vezes o paciente ele não colaborava muito, acabava que eu deixava o resultado na mão dele e não entregava um resultado satisfatório, né? Então, assim, o que eu trabalho, que eu dou na mão do paciente, são tratamentos que não tem outro jeito mesmo de realizar. Como por exemplo, não é que não tem outro jeito, é que é um jeito mais confortável de realizar, seria esse com a responsabilidade dele. Calma, explico melhor. Olha só, tudo que eu puder fazer no consultório, que eu puder tirar da responsabilidade do paciente, da colaboração dele, eu vou fazer. Mas existem casos que é mais confortável e que tem resultado quando a gente dá a responsabilidade para o paciente. Por exemplo, o uso de elásticos com aparelho. Depende muito dele, mas é muito mais confortável para ele poder usar e tem um resultado muito bom. O uso do MyBrace, por exemplo, né, que trata toda essa questão miofuncional, trata a questão de musculatura, então depende do resultado dele. Tem outros tratamentos? Tem, mas a maioria do que eu puder tirar das mãos do paciente, eu tiro. E com clareamento foi assim, eu tirei aquela questão do clareamento em casa, que tem muito resultado quando é orientado pelo dentista, que tem resultados excelentes, mas aí eu acabei abolindo porque eu consegui resultados melhores dentro do consultório e tirei essa responsabilidade do paciente. Mas voltando ao caso aqui, né, dessa paciente específica. Então a gente fez o que tinha que fazer, só a parte do aparelho mesmo que ela não quis fazer, né? E aí a questão do clareamento, a gente fez todo o protocolo, tudo que tinha que fazer. E a gente chegou num resultado incrível. O dente dela respondia assim de um jeito muito legal. É tanto que a cada vez que eu encontro com ela na rua, eu me assusto com o branco do dente dela, de tão branco que ficou. E a gente não consegue esse resultado com todos os pacientes, porque como eu falei, cada um reage de um jeito. Então tem uns que o branco, ele não é tão branco assim. No caso dela foi um branco, que todo mundo olha e fala assim, nossa, que dente branco, né? Mas enfim, então a gente fez o clareamento, finalizou o clareamento, que teve um resultado lindo, que foi esse resultado que eu postei pra vocês. Acontece que eu não gosto muito de foto. Difícil as fotos que eu consiga ver o antes e depois, porque depende muito da luz, depende muito da câmera, depende muito da posição, se tiver sol, se tiver nublado, isso varia muito. Então, o que eu faço com os pacientes para eles verem que realmente tem resultado é o registro de cor. Então, antes dele fazer o clareamento, a gente tem uma escala de cores que eu identifico qual que é a cor que estava ali naquele dente dele, registro no prontuário, e aí ao final do tratamento eu comparo aquela cor que estava registrado lá para ele poder entender qual que é a diferença, se teve mesmo resultado. Porque como o tratamento ele é lento,
o paciente ele acaba acostumando com a mudança de cor, ele não consegue ver tanto o resultado. E aí, quando a gente mostra como era lá no início, aí fala, poxa, caramba, teve resultado mesmo. Diferente com foto. Com foto, por exemplo, quando é iPhone, o iPhone ele amarela muito as fotos. O Samsung, ele deixa mais frio. Então, nem é sempre. Teve uma vez mesmo essa semana que eu fiz um antes e o depois, que tava parecendo que o antes era o depois, sabe? De tão amarelo que tava por conta do iPhone. Então, o registro de cor é isso aqui, ó. São vários dentes que tem numeração e tudo, e a gente coloca perto do dente do paciente para identificar. E nesse caso, era esse tom de amarelo que estava no início do tratamento. E a gente conseguiu um branco bem bonito. Então, o que essa paciente fez? Ela fez todo o tratamento que precisava fazer. Se eu não me engano, tinha restauração também para trocar, não me lembro. Mas ela fez o tratamento, a prevenção, e aí a gente estava tudo pronto, a gente fez o clareamento. E aí ela continuou fazendo as prevenções certinhas no tempo certo, né? No caso dela era de 4 em 4 meses. Então dava 4 meses, ela fazia a prevenção dela, dava mais 4 meses, fazia a prevenção dela. Há um ano, quando completou um ano, né, do clareamento, a gente fez de novo uma nova sessão de clareamento para poder manter aquele branco, né? Claro que não vai mais clarear tanto, porque a gente fez um tratamento correto que chegou no branco máximo dela. O que seria então essa manutenção? É dar um brilho a mais naquele dente. Então o paciente já está acostumado com aquele dente, acha que já amarelou. Na hora que a gente faz essa sessão de manutenção, dá um brilho a mais para aqueles dentes. E aí o paciente olha no espelho e fala, poxa, agora meu dente está branco. Só que realmente o dente ele dá uma diferença, ele dá um brilho a mais. Mas ele não tem tanta diferença porque o tratamento que foi realizado lá atrás, ele já foi bem executado e a gente já chegou no branco máximo do dente. E em um ano ali não deu tempo do dente absorver todos os pigmentos e tudo mais para poder escurecer. Então essa sessão de manutenção é para poder manter aquele dente, aquele sorriso mais branco, né? Um brilho mais bonito. E aí foi o que a gente fez. E aí eu lembro que na época eu tirei uma foto do antes e do depois. E na foto dava realmente para ver, aí nessa foto deu certo, dava realmente para ver que foi um brilho a mais, um branco a mais, sabe? Um toquezinho a mais realmente para poder manter aquele dente ali mais bonito, mais branco, mais brilhante, né? E tudo isso nada mais é do que o Stop Clear, que é o stop, a prevenção inteligente para quem faz clareamento. Então funciona assim: o paciente, para ele poder fazer clareamento, ele tem que estar com a boca zerada, livre de doenças, né? Então ele faz o clareamento e a partir do momento que ele fez o clareamento, ele entra no programa inteligente que é chamado Stop, né? Que é o que eu mostro para vocês todo dia. Só que ele se enquadra no Stop Clear, que é de quem faz clareamento. Então ele fez o clareamento e aí vai fazer as suas prevenções durante um ano e quando completar um ano, a gente faz essa manutenção do clareamento, sem estar fazendo um clareamento de novo, sem estar pagando por um novo clareamento. É parte do Stop Clear dentro do programa. Então, é a prevenção inteligente com a manutenção do clareamento. Ou seja, o paciente ele fica livre de doença cárie, de doença gengival, né? Porque tá fazendo a prevenção ali no momento certo. E aí, quando completa o ano, ele ainda renova o branco do seu sorriso. E assim, na foto, ficou nítido que deu uma clareada. Mas, pessoalmente, é muito melhor. Então, na hora que o paciente acaba de fazer, que ele olha no espelho e fala, nossa senhora, mas clareou mesmo. E realmente clareou. Mas não clareou tanto quanto era, porque o tratamento tinha sido bem executado, né? Então, é isso. Stop Clear é para quem fez clareamento, fica livre de doenças bucais, fica livre de doença cárie, né? Doença gengival, e mantém um sorriso branco aí pelo ano todinho.